Você tem apenas 18 anos, e ela é minha melhor amiga. Disse a mãe de 50 anos para seu filho que se apaixonou pela amiga da mãe. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Laura olhou para a janela de sua sala de estar enquanto o crepúsculo pintava o céu com tons alaranjados. Ela se perguntava, pela milésima vez, onde seu casamento com Eduardo havia se perdido. Havia um tempo em que a presença dele bastava para fazer seu coração disparar, mas esses dias pareciam tão distantes quanto o sol no horizonte. Agora, restava apenas uma rotina vazia e um companheirismo sem calor. Eduardo estava mais uma vez no trabalho, mesmo àquela hora. Para ele, o trabalho era sempre a prioridade. Carolina, sua melhor amiga, havia tentado convencê-la a sair para uma noite entre amigas, mas Laura recusará. Era difícil admitir, mas ela não tinha energia para fingir que estava bem. Seu porto seguro eram as visitas de Carolina e Lucas à sua casa. Carolina, com seu espírito jovem e alegre, trazia leveza aos dias de Laura, enquanto Lucas, com seus olhos curiosos e sorrisos encantadores, fazia algo se acender dentro dela. Lucas era como um sopro de novidade em uma vida que se tornará monótona. Naquela noite, Carolina e Lucas estavam para chegar para o jantar. Laura ajustou os pratos e conferiu mais uma vez o cardápio. Ela se importava com esses encontros mais do que gostaria de admitir. O toque da campainha tirou de seus pensamentos, e ela apressou-se a abrir a porta, sendo recebida pelo sorriso caloroso de Carolina. Laura, querida! Que bom te ver, Carolina exclamou, abraçando a amiga com entusiasmo. Atrás dela, Lucas acenou, um sorriso leve nos lábios. Vocês também, Laura respondeu, afastando-se para deixá-los entrar. Seus olhos encontraram os de Lucas por um momento a mais do que o necessário, e ela sentiu algo em seu peito se apertar. Lucas entrou e olhou ao redor, analisando os detalhes da casa. Ele sempre admirava o estilo de Laura, tão elegante e repleto de livros que ele adoraria ler. Espero que esteja com fome, Lucas. Preparei algo especial hoje, disse Laura, sorrindo. Com certeza estou, professora, ele respondeu, chamando-a pelo título carinhosamente, um costume desde criança. Laura riu, notando o jeito como Lucas parecia se divertir com as formalidades. Já na mesa, o jantar começou com uma conversa leve. Carolina contava suas aventuras diárias no trabalho, sempre com um toque humorístico que fazia Lucas e Laura rirem. E o chefe ainda teve a coragem de perguntar por que todos estavam rindo. Vocês precisavam ver a cara dele, Carolina terminou, fazendo todos gargalharem. Depois do riso, um breve silêncio se instaurou, e Lucas aproveitou a pausa para falar sobre algo que o apaixonava profundamente. Laura, você sabia que a exposição de arte contemporânea está chegando na cidade? Estou tão animado. Acho que esse é o tipo de coisa que faria até você se interessar, comentou Lucas, os olhos brilhando de entusiasmo. Laura inclinou-se ligeiramente para a frente, interessada. Mesmo? Você gosta tanto de arte, Lucas? O que mais você pode me dizer sobre essa exposição? Ela perguntou, claramente curiosa. Lucas sorriu, satisfeito por ver Laura interessada. Começou a falar sobre o evento, descrevendo os artistas e as técnicas de forma apaixonada. Enquanto ele falava, Laura se pegou perdida em seus olhos, admirando a intensidade com que ele se expressava. Havia algo em Lucas que a fazia sentir viva, um encanto que Eduardo já não conseguia proporcionar. Carolina, por sua vez, parecia apenas se divertir com o entusiasmo do filho. Ela amava o fato de Lucas ser tão sonhador e determinado a seguir o que amava. Carolina pegou mais uma taça de vinho, sem perceber a conexão silenciosa que estava se formando entre Laura e Lucas. Você é tão apaixonado pelas coisas que gosta, Lucas, Laura comentou, olhando diretamente para ele. Isso é raro hoje em dia, sabia? A maioria das pessoas perde o interesse tão fácil. Lucas encarou por um momento, o olhar cheio de significado. Eu acho que é porque, quando encontramos algo que realmente vale a pena, não podemos deixar escapar, ele disse, com uma voz mais suave. Laura sentiu seu coração acelerar. Havia uma profundidade naquelas palavras que mexeu com ela. De repente, todo o ambiente pareceu se tornar mais íntimo. O olhar de Lucas era tão direto, e a sensação de estar sendo verdadeiramente vista era quase avassaladora.
Depois do jantar, enquanto Carolina ajudava Laura na cozinha, Lucas ficou na sala, folheando um dos livros de arte da estante de Laura. Ela o observou por um instante, fascinada pela maneira como ele se perdia em suas próprias paixões. Havia um brilho em Lucas, uma energia que a atraía. Eu realmente preciso ir ao banheiro. Onde é mesmo, Laura? Perguntou Carolina, interrompendo os pensamentos da amiga. Segundo andar, primeira porta à esquerda, Laura respondeu, tentando esconder o desconforto pelo rumo que seus pensamentos tomavam. Assim que Carolina saiu, Laura se aproximou da sala onde Lucas estava. Ele levantou os olhos do livro e sorriu, e havia algo naquele sorriso que a desarmava. Você parece gostar muito de arte, Laura comentou, se aproximando. E você parece se interessar mais do que diz, ele respondeu, ainda sorrindo. Laura sentiu suas bochechas corarem levemente. Era uma sensação diferente, algo que não sentia havia muitos anos. Eduardo nunca olhava assim, não com esse tipo de admiração e curiosidade. Talvez você possa me ensinar mais sobre isso, Laura disse, quase sem pensar. Havia um flerte discreto em sua voz, algo que ela não podia controlar. Lucas se levantou e se aproximou dela, segurando o livro que havia escolhido da estante. Seria uma honra, ele respondeu, seu olhar fixo no dela. Por um momento, parecia que o tempo havia parado. O som da descarga vindo do andar de cima os fez despertar daquele transe. Lucas deu um passo para trás, e Laura sentiu o coração batendo descompassado. Carolina retornou, alegre e despreocupada, e a atmosfera voltou ao que era antes, ou pelo menos deveria ter voltado. Mais tarde, depois que Carolina e Lucas foram embora, Laura se viu pensando no que havia acontecido. Ela sabia que estava ultrapassando uma linha perigosa, mas não conseguia evitar. Algo havia mudado dentro dela naquela noite, algo que tornava a presença de Lucas irresistível. O casamento com Eduardo nunca pareceu tão sufocante quanto agora. Ele chegou em casa tarde da noite, mal lhe dirigiu a palavra, e foi direto para o quarto. Laura ouviu os sons dos passos dele se afastando, e o som da porta do quarto se fechando. Sentou-se no sofá, olhando para o vazio, sentindo-se mais sozinha do que nunca. A lembrança do olhar de Lucas e a conexão que sentirá com ele eram a única coisa que conseguia afastar aquela sensação de vazio. Nos dias seguintes, as visitas de Carolina e Lucas continuaram. Carolina, alheia a tudo, se mantinha amiga fiel e companheira de sempre, sem perceber o que estava acontecendo. Laura, porém, sentia um misto de culpa e desejo crescer dentro dela. Cada visita era uma oportunidade de se aproximar mais de Lucas, de conhecê-lo melhor. Eles trocavam olhares furtivos, e cada um desses momentos fazia com que Laura sentisse uma mistura de medo e excitação. Estava claro para ela que algo estava prestes a mudar. Uma tarde, enquanto Carolina estava distraída conversando ao telefone, Lucas se aproximou de Laura na cozinha. Você tem se sentido bem? Ele perguntou, em um tom mais baixo, sua voz repleta de preocupação. Laura olhou por um momento, avaliando a sinceridade no olhar do jovem. Ela não estava bem, e sabia disso. Sentia-se presa em uma vida que não queria mais. Lucas parecia ser a única pessoa que enxergava além de sua fachada de professora respeitável e esposa dedicada. Acho que é um momento difícil, ela disse, desviando o olhar, a voz falhando levemente. Lucas se aproximou mais, colocando a mão sobre a dela, que estava sobre o balcão da cozinha. Se precisar conversar, estou aqui, ele disse, e havia tanta sinceridade em suas palavras que Laura sentiu as lágrimas ameaçarem. Ela virou o rosto para ele, sentindo o calor da mão de Lucas sobre a sua. Os olhos de ambos se encontraram, e por um momento tudo ao redor pareceu desaparecer. Havia um entendimento silencioso entre eles, algo que não precisava ser dito. Laura sabia que o que sentia era errado, mas ao mesmo tempo, era a única coisa que fazia sentido naquele momento. Obrigada, Lucas, ela respondeu, com um leve sorriso, enquanto Carolina entrava na cozinha, interrompendo o momento. Os dias se seguiram dessa forma, com Laura cada vez mais dividida entre o que sabia ser certo e o que não conseguia evitar sentir. Lucas, por sua vez, também se via cada vez mais atraído por Laura. Ele admirava a mulher que ela era, sua elegância e sabedoria. Para ele, Laura era diferente de todas as garotas de sua idade, ela tinha algo especial, algo que o atraía de uma forma inexplicável. Uma noite, Carolina precisou sair mais cedo e deixou Lucas na casa de Laura para buscá-lo mais tarde.
Laura e Lucas ficaram sozinhos pela primeira vez, e a tensão entre eles era palpável. Eles se sentaram na sala e conversaram sobre arte, filosofia, e sobre a vida. A conversa fluía naturalmente, mas havia algo no ar, algo que ambos sabiam mas não falavam. Laura, Lucas começou, mas parou, hesitando. Ele olhou para ela, os olhos carregados de emoção. Laura o encarou, sentindo o coração disparar. Ela sabia o que lhe queria dizer, e uma parte dela queria ouvir aquilo, queria sentir o que vinha evitando admitir. Antes que pudesse responder, Lucas se aproximou e, de forma tímida, mas decidida, a beijou. O toque dos lábios dele foi suave, mas carregado de emoção. Laura não resistiu, ela retribuiu o beijo, deixando-se levar por aquilo que vinha reprimindo. Por um momento, toda a culpa, toda a dor e toda a solidão desapareceram. Tudo o que importava era aquele instante, aquele beijo que a fazia se sentir viva novamente. Quando o beijo terminou, ambos se afastaram lentamente, ainda sem palavras. Laura sentiu uma mistura de felicidade e culpa, sabendo que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Lucas a olhou, um sorriso trêmulo nos lábios. Eu sei que isso é complicado, mas não consigo evitar, ele disse, a voz cheia de sinceridade. Laura respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu também não consigo, Lucas, ela admitiu, com a voz baixa. Aquela noite mudou tudo. O que antes era apenas uma atração se tornará algo real, algo que ambos não podiam mais negar. Laura sabia que aquilo era perigoso, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se viva, e não estava pronta para abrir mão disso. E assim, o que começara como um encanto silencioso tornou-se um sentimento proibido, capaz de mudar a vida de todos ao redor de Laura e Lucas. Os dias se seguiram, e a tensão entre Laura e Lucas crescia a cada encontro. Cada vez que Carolina aparecia na casa de Laura, trazendo Lucas consigo, Laura não podia deixar de sentir seu coração disparar. Havia uma mistura de excitação e medo em seu peito. O que eles haviam feito na noite do beijo não era algo que poderia ser simplesmente esquecido ou ignorado. A culpa consumia, mas o desejo que queimava dentro dela parecia ser ainda mais forte. Era uma tarde quente de outono quando Carolina, sem aviso prévio, apareceu na casa de Laura, trazendo Lucas. Laura estava no jardim, cuidando das plantas que tanto amava, quando ouviu a voz alegre da amiga vindo do portão. Laura! Você está em casa? Chamou Carolina, enquanto atravessava o quintal em direção a ela. Laura se levantou rapidamente, limpando as mãos na roupa. Carolina! O que está fazendo aqui? Ela sorriu, tentando esconder a surpresa e o nervosismo que sentia ao ver Lucas atrás da amiga, carregando algumas sacolas. Decidi passar aqui para lhe fazer uma surpresa. Trouxemos algumas coisas para um lanche, Carolina disse, acenando para Lucas, que sorriu timidamente para Laura. Espero que não tenha atrapalhado, disse Lucas, aproximando-se. O olhar que ele trocou com Laura carregava um peso, um sentimento não dito que os dois compartilhavam. Claro que não, Laura respondeu, tentando soar despreocupada. Vocês sabem que são sempre bem-vindos. Dentro de casa, enquanto Carolina preparava o lanche na cozinha, Lucas e Laura ficaram na sala. Ele se aproximou da estante e pegou um dos livros que havia visto em outra visita, folheando-o distraidamente. Laura o observava de perto, tentando controlar os pensamentos que insistiam em voltar à noite do beijo. Você tem lido bastante? Perguntou Laura, tentando puxar conversa e aliviar a tensão que sentia no ar. Lucas ergueu o olhar, encontrando os olhos dela. Um pouco, sim. Mas, confesso que tenho pensado muito em outras coisas ultimamente, ele disse, com um tom mais baixo, a voz cheia de intenção. Laura sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Eu, também, ela respondeu, quase em um sussurro. Os dois se entreolharam, e Lucas deu um passo à frente, aproximando-se dela. Laura olhou para a porta da cozinha, onde Carolina ainda estava ocupada, depois voltou o olhar para Lucas. Não aqui, ela sussurrou, dando um pequeno passo para trás. Minha melhor amiga está na outra sala, Lucas. Ele assentiu, compreendendo, mas não se afastou completamente. A presença de Carolina era um lembrete constante do quão proibido e errado aquilo era, mas ao mesmo tempo tornava tudo mais intenso. Lucas se inclinou ligeiramente em direção a ela, e Laura sentiu seu coração disparar novamente.
antes que pudessem dizer qualquer outra coisa, Carolina entrou na sala, carregando uma bandeja com xícaras de café e pães. Vocês dois estão muito quietos hoje, comentou, sorrindo, sem perceber a tensão no ar. Vamos lá, vamos lanchar. Laura se afastou de Lucas rapidamente, tentando disfarçar o nervosismo. Sentou-se ao lado de Carolina, que continuava a falar animadamente sobre seus planos para o fim de semana. Lucas sentou-se em frente a Laura, e o olhar que ele lhe dirigiu era intenso, quase como se estivesse tentando lhe dizer algo sem palavras. Então, Laura, que tal irmos à praia no domingo? Perguntou Carolina, interrompendo o momento silencioso entre os dois. Vai ser divertido. Você não tem saído muito ultimamente. Laura piscou, tirando-se de seus pensamentos. Praia? Há quanto tempo não vou a uma praia? Ela comentou, um sorriso forçado nos lábios. Mas acho que será bom, sim. Lucas sorriu, e Carolina pareceu satisfeita com a resposta da amiga. Ótimo! Então está combinado, Carolina declarou, animada. Depois do lanche, Carolina sugeriu que todos fossem para o quintal aproveitar o final da tarde. Laura sentou-se em uma das cadeiras de vime, observando enquanto Lucas ajudava Carolina a estender uma toalha sobre o gramado. Ele parecia tão natural, tão à vontade. Laura se perguntava como ele conseguia parecer tão tranquilo depois de tudo o que havia acontecido entre eles. Carolina estava ocupada com o celular, respondendo algumas mensagens, quando Lucas se aproximou de Laura, segurando uma xícara de chá que havia trazido para ela. Obrigada, ela disse, aceitando a xícara. Seus dedos roçaram os dele por um instante, e Laura sentiu o coração acelerar mais uma vez. Eu não consigo parar de pensar em você, Lucas murmurou, baixo o suficiente para que apenas Laura pudesse ouvir. Laura engoliu em seco, olhando para ele. Lucas, isso não é certo. Você sabe disso. Eu sou amiga da sua mãe, e ela parou, sem saber como continuar. Eu sei, ele respondeu, mantendo o olhar fixo no dela. Mas isso não muda o que sinto. Você também sente, Laura. Eu vejo nos seus olhos. Laura desviou o olhar, tentando controlar as emoções que a dominavam. O que sentia por Lucas era errado, mas era algo que não conseguia evitar. A presença dele era como um imã que a atraía cada vez mais, mesmo que soubesse que o fim daquele caminho seria doloroso. Precisamos ser cuidadosos, ela disse, finalmente, em um tom quase inaudível. Ninguém pode saber. Lucas assentiu, um leve sorriso nos lábios. Nós seremos. Prometo. Naquele momento, Carolina voltou a se juntar a eles, fazendo com que a conversa terminasse abruptamente. Ela estava animada com as mensagens que havia recebido de algumas amigas, e começou a falar sobre os planos para o fim de semana, sem perceber a atmosfera entre Lucas e Laura. Quando a noite chegou, Carolina decidiu que era hora de ir embora. Laura os acompanhou até o portão, e, quando se despediram, Lucas lhe lançou um último olhar que fez o coração de Laura disparar novamente. Havia uma promessa naquele olhar, uma promessa de que aquilo não terminaria ali. Depois que eles se foram, Laura voltou para dentro de casa, sentindo-se dividida entre o desejo e a culpa. Ela sabia que o que estava fazendo era errado, mas, ao mesmo tempo, era a única coisa que a fazia se sentir viva. Eduardo continuava alheio a tudo, imerso em seu trabalho, e a solidão de Laura parecia crescer a cada dia. Alguns dias depois, Lucas enviou uma mensagem para Laura. Ele queria vê-la, queria conversar. Laura hesitou, mas acabou concordando em encontrá-lo em um café afastado, onde ninguém os conheceria. Quando chegou ao local, viu Lucas sentado em uma mesa ao fundo, esperando por ela. Você veio, ele disse, sorrindo quando a viu se aproximar. Laura sentou-se em frente a ele, sentindo o coração bater acelerado. Não sei se isso é uma boa ideia, Lucas, ela disse, tentando soar firme. Nós estamos brincando com fogo. Eu sei, ele respondeu, pegando a mão dela sobre a mesa. Mas eu não consigo ficar longe de você, Laura. Não depois do que aconteceu. Laura olhou para as mãos deles entrelaçadas, sentindo uma mistura de medo e excitação. Ela sabia que deveria se afastar, que deveria colocar um fim naquilo antes que as consequências fossem irreversíveis. Mas, ao olhar para Lucas, viu algo em seus olhos que a fez hesitar. Havia tanta admiração, tanto desejo.
Era algo que ela não sentia havia muito tempo, algo que Eduardo nunca mais lhe proporcionara. Eu não sei o que fazer, ela confessou, a voz falhando. Lucas apertou levemente a mão dela. Vamos apenas viver um dia de cada vez. Não precisamos decidir nada agora. Laura sentiu, embora soubesse que aquilo era apenas uma forma de adiar o inevitável. Eles ficaram no café por algum tempo, conversando sobre coisas triviais, tentando ignorar a gravidade do que estava acontecendo. Havia um conforto na presença um do outro, algo que os fazia esquecer, ainda que por um breve momento, do quão complicado e errado aquilo era. Quando se despediram, Lucas a beijou novamente, ali mesmo, sem se importar com quem pudesse ver. Laura retribuiu o beijo, sentindo uma mistura de felicidade e medo. Ela sabia que aquele relacionamento não tinha futuro, mas não conseguia se afastar. Lucas era a única coisa que a fazia sentir-se viva, e ela não estava pronta para abrir mão disso. Nos dias que se seguiram, Laura e Lucas continuaram a se encontrar em segredo. Cada encontro era repleto de intensidade e perigo, e a cada dia que passava, Laura se via mais envolvida. Ela sabia que estava ultrapassando uma linha da qual não poderia mais voltar, mas não conseguia evitar. A conexão entre eles era forte demais, e, por mais que tentasse, não conseguia se afastar. Lucas, por sua vez, estava cada vez mais apaixonado por Laura. Para ele, ela representava tudo o que havia de belo e sofisticado no mundo. Ele a admirava, não apenas por sua beleza, mas por sua inteligência, sua elegância, e pela forma como o fazia se sentir compreendido. Ele sabia que o que estavam fazendo era arriscado, mas não se importava. Para Lucas, Laura valia qualquer risco. O relacionamento deles, no entanto, começou a afetar Laura de maneiras que ela não podia mais ignorar. Eduardo, embora distante, começou a notar mudanças no comportamento da esposa. Ela estava mais distraída, mais ausente, e ele não sabia o motivo. Começou a questioná-la, mas Laura sempre tinha uma desculpa pronta. Ela se sentia cada vez mais dividida entre a vida que tinha e o que sentia por Lucas, e sabia que, eventualmente, precisaria tomar uma decisão. Uma noite, depois de um encontro com Lucas, Laura voltou para casa e encontrou Eduardo esperando por ela na sala. Ele a olhou de uma maneira que a fez sentir um frio na espinha. Havia algo diferente nos olhos dele, algo que indicava que ele suspeitava de algo. Onde você estava? Ele perguntou, a voz mais dura do que o normal. Laura hesitou por um instante antes de responder. Eu estava com Carolina. Fomos tomar um café, ela mentiu, tentando soar natural. Eduardo a observou por um longo momento antes de assentir lentamente. Certo, ele disse, mas o tom de sua voz indicava que ele não acreditava completamente. Laura subiu para o quarto, sentindo o coração pesado. Ela sabia que não poderia continuar assim por muito mais tempo. A relação com Lucas a fazia sentir-se viva, mas também estava destruindo tudo ao seu redor. E, no fundo, ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, tudo iria desmoronar. E assim, o relacionamento proibido entre Laura e Lucas continuava, cada vez mais intenso e cada vez mais perigoso. Eles estavam em uma corda bamba, e qualquer passo em falso poderia fazer tudo desmoronar, mas, por enquanto, nenhum dos dois estava disposto a desistir. Mariana, uma colega de Lucas, sempre foi perceptiva. Nos últimos tempos, ela havia notado que Lucas estava diferente. Ele parecia mais distraído e, algumas vezes, misteriosamente ausente. Lucas costumava ser um jovem extrovertido, que compartilhava quase tudo com seus amigos. No entanto, ele agora se tornara reservado, quase como se estivesse escondendo algo. Isso intrigava Mariana, que sempre tivera uma queda por ele, e, como boa observadora, decidiu ficar atenta ao que estava acontecendo. Em um dia particularmente quente, durante um intervalo na faculdade, Mariana viu Lucas sentado em um banco do jardim, digitando algo no celular com um sorriso no rosto. Ela se aproximou silenciosamente, curiosa. Ei, Lucas, ela o chamou, fazendo-o levantar os olhos rapidamente. Ele parecia surpreso, como se não a tivesse visto se aproximar. Ah, oi, Mariana, ele respondeu, guardando o celular no bolso. O sorriso que antes estava em seu rosto desapareceu, substituído por uma expressão um tanto desconfortável. Com quem você estava falando? Ela perguntou, tentando soar casual, mas havia uma ponta de curiosidade verdadeira em sua voz.
Ninguém importante, ele respondeu rapidamente, evitando o olhar dela. Mariana franziu a testa, percebendo o tom evasivo de Lucas. Algo definitivamente estava acontecendo, e ela estava determinada a descobrir o que era. Nos dias seguintes, ela observou Lucas de longe, tentando entender o motivo de seu comportamento estranho. Ele frequentemente saía mais cedo das aulas ou chegava atrasado, e sempre parecia estar perdido em pensamentos. Uma noite, Mariana viu Lucas entrando em um café pouco frequentado, próximo ao centro da cidade. Era um lugar discreto, onde poucas pessoas iam. A curiosidade de Mariana aumentou, e ela decidiu segui-lo. Ela esperou alguns minutos antes de entrar no café e, para sua surpresa, viu Lucas sentado em uma mesa ao fundo, acompanhado por uma mulher. Mariana teve que se esforçar para acreditar no que seus olhos estavam vendo. Aquela mulher era Laura, a melhor amiga da mãe de Lucas. A professora que todos respeitavam pela postura moralista. Mariana se escondeu atrás de uma coluna, tentando não ser vista. Ela observou Lucas e Laura conversando, trocando olhares intensos, e, em determinado momento, os viu se beijando. O choque atingiu como um golpe. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Lucas, o garoto que ela admirava, estava envolvido em um relacionamento proibido com uma mulher muito mais velha, e ainda por cima, amiga íntima de sua mãe. Ela saiu do café sem ser notada, o coração batendo acelerado. Mariana sabia que precisava contar isso a Carolina. Ela não podia permitir que sua amiga e, de certa forma, uma figura materna para ela também, vivesse na cegueira enquanto algo tão grave acontecia. No entanto, ao tentar contar o que sabia para Carolina, encontrou uma barreira. Carolina simplesmente não acreditou nela. Mariana, querida, acho que você está se confundindo, Carolina disse, sorrindo gentilmente. Elas estavam sentadas na sala de estar da casa de Carolina, e o tom de voz dela era tranquilizador, como se estivesse falando com uma criança. Laura nunca faria algo assim. Ela é minha melhor amiga. E Lucas? Ele tem apenas 18 anos. Você deve ter se enganado. Mariana balbuciou, tentando argumentar, mas Carolina balançou a cabeça, recusando-se a ouvir mais. Não vou mentir, é difícil acreditar nisso, Carolina continuou. Você sabe como Laura é correta. E Lucas, é apenas um garoto. Mariana sentiu uma frustração crescente. Ela sabia o que tinha visto, e sabia que não estava enganada. Mas como poderia convencer Carolina, que confiava cegamente na amiga? Sentindo-se impotente, decidiu que precisava de provas. Enquanto isso, Lucas e Laura continuavam com seus encontros, cada vez mais arriscados. Eles se encontravam em lugares discretos, e Laura não podia deixar de sentir um frio na espinha toda vez que saía com Lucas. Ela sabia dos riscos que estavam correndo, mas o desejo era mais forte. Cada encontro com Lucas a fazia sentir-se viva de uma maneira que ela não conseguia explicar. E, quanto mais se envolvia, mais difícil era para ela se afastar. Eduardo, por outro lado, começava a desconfiar da mudança em Laura. Ela estava distante, sempre inventando desculpas para sair de casa ou chegar tarde. Uma noite, quando Laura chegou em casa depois de um encontro com Lucas, Eduardo a esperava na sala, os olhos fixos nela. Onde você estava? Ele perguntou, a voz carregada de desconfiança. Laura hesitou por um instante, mas logo se recompôs. Eu estava com Carolina. Precisava conversar um pouco, espairecer, ela respondeu, tentando soar natural. Eduardo não pareceu convencido. Ele observou por um momento, depois se levantou e se dirigiu ao quarto, sem dizer mais nada. Laura sentiu um frio na espinha. Ela sabia que Eduardo desconfiava, e aquilo a preocupava mais do que estava disposta a admitir. Alguns dias depois, Mariana decidiu que precisava de uma prova concreta. Ela seguiu Lucas até a casa de Laura e, escondida do outro lado da rua, viu quando ele entrou na casa. Ela esperou pacientemente, e, depois de algum tempo, viu quando Lucas e Laura saíram juntos. Eles estavam de mãos dadas, e havia algo na maneira como se olhavam que deixava claro que aquilo não era uma simples amizade. Mariana tirou algumas fotos com o celular, o coração batendo acelerado. Ela finalmente tinha a prova de que precisava. Dessa vez, Carolina teria que acreditar nela. No entanto, ao mostrar as fotos para Carolina, a reação não foi a que ela esperava.
Isso só prova que eles são amigos próximos, Mariana, Carolina disse, balançando a cabeça. Não há nada de errado em segurar as mãos de uma pessoa que você ama como família. Mariana ficou atônita. Como Carolina podia ser tão cega? Ela tentou argumentar, mas Carolina estava decidida. Ela não acreditava que Laura pudesse fazer algo tão vil, e muito menos que Lucas estivesse envolvido em algo assim. Mariana saiu da casa de Carolina sentindo uma mistura de frustração e desespero. Ela sabia que precisava agir de alguma forma, mas não sabia o que fazer. Enquanto isso, Eduardo continuava a observar Laura, cada vez mais convencido de que havia algo errado. Ele começou a seguir a esposa, tentando descobrir o que ela estava escondendo. E, certo dia, viu quando ela entrou em um café afastado e se encontrou com Lucas. Eduardo os observou de longe, e o que viu fez seu sangue ferver. Laura e Lucas estavam sentados juntos, conversando de maneira íntima, e, em determinado momento, se beijaram. Eduardo sentiu um misto de raiva e traição. Ele voltou para casa, sem saber o que fazer. A imagem de sua esposa beijando outro homem, e ainda por cima um jovem que ele conhecia desde criança, o atormentava. Quando Laura chegou em casa naquela noite, Eduardo a esperava mais uma vez. Eu sei o que você está fazendo, ele disse, a voz fria, os olhos fixos nela. Laura sentiu o coração parar por um instante. Do que você está falando? Ela perguntou, tentando manter a calma. Eu vi você com Lucas, Eduardo continuou, cada palavra cheia de amargura. Eu vi vocês dois juntos. Como você pôde, Laura? Ele é apenas um garoto. E é filho da sua melhor amiga. Laura não sabia o que dizer. Ela tentou encontrar palavras, mas nada parecia ser suficiente. Eduardo se levantou, o olhar cheio de raiva e desilusão. Eu quero o divórcio, ele disse, a voz firme. Não posso continuar vivendo assim. Laura sentiu as pernas fraquejarem. Ela sabia que aquilo poderia acontecer, mas ouvir aquelas palavras foi como um golpe. Eduardo saiu da sala, deixando-a ali, sozinha, com o peso de suas escolhas. No dia seguinte, Lucas foi à casa de Laura. Ele sabia que algo estava errado, pois Laura não respondia às suas mensagens desde a noite anterior. Quando chegou, encontrou-a sentada na sala, o rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele se aproximou, preocupado. Laura, o que aconteceu? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Ela olhou para ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo sabe sobre nós, ela disse, a voz fraca. Ele quer o divórcio. Lucas sentiu um frio percorrer seu corpo. Ele sabia que aquilo poderia acontecer, mas não estava preparado para enfrentar as consequências. Ele segurou a mão de Laura, tentando confortá-la. Vamos superar isso juntos, ele disse, a voz cheia de determinação. Eu não vou te deixar. Laura sorriu, embora fosse um sorriso triste. Ela sabia que Lucas queria estar ali por ela, mas as consequências de suas ações estavam se tornando cada vez mais pesadas. O relacionamento que antes era uma fuga da solidão agora se tornará um fardo, algo que ela não sabia se conseguiria carregar. Enquanto isso, Mariana continuava determinada a expor a verdade. Ela sabia que Carolina precisava enxergar o que estava acontecendo, e decidiu que não iria desistir. Em um momento de desespero, Mariana procurou Carolina mais uma vez, decidida a convencê-la de qualquer maneira. Carolina, por favor, você precisa acreditar em mim. Ela implorou, mostrando novamente as fotos que havia tirado. Eu sei o que vi. Lucas e Laura estão juntos. Eles têm um relacionamento. Carolina olhou, os olhos cheios de dor. Ela queria não acreditar, queria afastar aquela possibilidade, mas, no fundo, algo na insistência de Mariana fez duvidar. Ela pegou as fotos e as observou, e, pela primeira vez, começou a questionar se realmente conhecia sua melhor amiga. Eu vou falar com Lucas, ela disse finalmente, a voz trêmula. Preciso ouvir isso dele. Mariana sentiu, sentindo um alívio misturado com ansiedade. Ela sabia que a verdade finalmente estava prestes a vir à tona, mas também sabia que isso traria dor para todos os envolvidos. E assim, o relacionamento entre Lucas e Laura começava a desmoronar sob o peso das consequências.
Segredos e mentiras finalmente estavam sendo expostos, e todos os envolvidos teriam que lidar com as consequências de suas escolhas. A verdade estava prestes a ser revelada, e nada seria como antes. O confronto estava se aproximando. Carolina não conseguia afastar a desconfiança que se instalara em seu coração depois da insistência de Mariana. Ela sempre acreditara em Laura, a amiga que esteve ao seu lado por tantos anos, mas agora as dúvidas corroíam sua mente. Carolina não podia ignorar as fotos, não podia ignorar o comportamento estranho de Lucas, e, acima de tudo, não podia ignorar o sentimento incômodo que algo estava terrivelmente errado. Naquela noite, Carolina decidiu que precisava falar com Lucas. Ela precisava da verdade, mesmo que doesse. Lucas chegou em casa tarde, depois de mais um encontro com Laura, e encontrou a mãe sentada no sofá, com uma expressão séria que ele raramente via em seu rosto. "Filho, precisamos conversar", disse Carolina, assim que ele entrou. Lucas hesitou por um momento, o coração acelerando. Ele sabia que aquele momento chegaria eventualmente, mas não estava preparado para enfrentá-lo. "Sobre o quê?" ele perguntou, tentando soar despreocupado. "Sobre você e a Laura", Carolina respondeu, sem rodeios. Seus olhos estavam fixos nos de Lucas, procurando qualquer sinal que pudesse confirmar ou negar o que ela temia. Lucas sentiu o corpo ficar tenso. Ele olhou para o chão, evitando o olhar da mãe. "Eu não sei do que você está falando", ele murmurou, mas sua voz falhou, e Carolina percebeu. "Não minta para mim, Lucas", ela disse, a voz quebrando. "Eu vi as fotos. Mariana me mostrou. Você tem ideia de como me sinto ao pensar que minha melhor amiga pode estar traindo minha confiança dessa maneira? Eu só quero saber a verdade." Lucas sentiu as pernas fraquejarem, e ele se sentou ao lado da mãe. Havia um silêncio tenso na sala, e ele sabia que não poderia mais evitar aquela conversa. "Mãe", ele começou, a voz quase um sussurro. "Eu nunca quis machucar você. Mas é verdade. Eu e Laura, estamos juntos." Carolina levou a mão à boca, como se tentasse conter um soluço. Ela fechou os olhos, e uma lágrima escorreu por seu rosto. "Como você pôde, Lucas?" ela perguntou, a voz embargada. "Você sabe o quanto confiei nela, o quanto confio em você. Você tem apenas 18 anos, e ela é minha melhor amiga." Lucas olhou para a mãe, as lágrimas também começando a brotar em seus olhos. "Eu sei, mãe. Eu sei que é errado, mas eu não consigo evitar. Eu a amo. Laura me faz sentir algo que eu nunca senti antes, algo real, algo que me faz querer ser uma pessoa melhor." Carolina balançou a cabeça, como se estivesse tentando processar o que estava ouvindo. "Você chama isso de amor, Lucas?" ela perguntou, a voz trêmula. "Isso é uma obsessão, uma fantasia. Laura não é para você. Ela não é a pessoa certa, e você sabe disso." Lucas ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Ele sabia que aquilo era complicado, mas, para ele, o que sentia por Laura era verdadeiro. Carolina levantou-se do sofá, enxugando as lágrimas. "Eu não posso acreditar que Laura fez isso. Eu vou falar com ela." "Preciso ouvir dela mesma", Carolina disse, a determinação em sua voz. Lucas se levantou também, segurando o braço da mãe. "Mãe, por favor, não faça isso. Eu sei que é difícil, mas tente entender. Eu a amo, e ela também me ama. Nós não queríamos que fosse assim, mas é o que aconteceu." Carolina puxou o braço, se afastando de Lucas. "Isso é errado, Lucas. Você é meu filho, e eu não vou aceitar isso. Eu vou falar com Laura, e vou acabar com essa história de uma vez por todas." Com essas palavras, Carolina saiu da sala, deixando Lucas para trás, sozinho e desolado. Ele sabia que aquela conversa não terminaria bem, e sentiu um medo profundo do que poderia acontecer. No dia seguinte, Carolina foi à casa de Laura. Ela não avisou que estava indo, e, quando Laura abriu a porta, viu a expressão dura e decidida no rosto da amiga. Ela sabia que aquele momento havia chegado. "Carolina, o que aconteceu?" Laura perguntou, tentando soar casual, mas seu coração já estava acelerado. "Posso entrar?" "Precisamos conversar", disse Carolina, a voz firme. Laura assentiu e se afastou para deixar a amiga entrar.
Carolina entrou e foi diretamente para a sala, onde se sentou no sofá. Laura fechou a porta e seguiu até a sala, sentando-se na poltrona em frente a Carolina. Eu falei com Lucas, Carolina começou, olhando diretamente nos olhos de Laura. Ele me contou sobre vocês dois. Sobre o relacionamento que estão tendo. Laura sentiu o sangue sumir do rosto. Ela sabia que não havia mais como esconder, não havia mais como mentir. Carolina, ela começou, mas a amiga a interrompeu. Como você pôde fazer isso comigo, Laura? Eu sempre confiei em você. Eu confiei em você com meu filho. E agora descubro que você está envolvida com ele. Você tem noção do quanto isso me machuca? Laura baixou a cabeça, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. Eu sei, Carolina. Eu sei que errei. Eu nunca quis machucar você, nunca quis trair sua confiança. Mas o que aconteceu entre mim e Lucas foi algo que eu não consegui controlar. Eu estava tão sozinha, tão perdida, e ele estava ali. Ele me fez sentir viva de novo. Carolina balançou a cabeça, inconformada. Isso não é justificativa, Laura. Nada disso justifica o que você fez. Você é uma mulher adulta, você deveria saber melhor. Você deveria ter se afastado. Ele é apenas um garoto. Meu filho. Laura soluçou, sentindo a dor nas palavras da amiga. Ela sabia que Carolina estava certa. Sabia que não havia desculpa para o que tinha feito. Eu sinto muito, Carolina. Eu sinto muito mesmo. Eu não sei como consertar isso, mas eu estou disposta a fazer qualquer coisa para ter sua confiança de volta. Carolina se levantou do sofá, olhando para Laura com uma expressão de desilusão profunda. Você nunca mais terá minha confiança, Laura. Eu não posso continuar sendo sua amiga depois disso. Eu não posso olhar para você e não ver a traição. O que você fez destruiu tudo o que tínhamos. Laura chorou, mas não disse nada. Ela sabia que não havia mais nada a ser dito. Carolina se virou e saiu da casa, batendo a porta atrás de si. Laura ficou ali, sozinha, com o peso das consequências de suas escolhas caindo sobre seus ombros. Enquanto isso, Lucas estava em seu quarto, se sentindo impotente. Ele sabia que sua mãe havia ido falar com Laura, e sabia que aquela conversa não terminaria bem. Ele pegou o celular e tentou ligar para Laura, mas ela não atendeu. Lucas sentiu um desespero crescente. Ele não sabia o que fazer para consertar tudo aquilo, não sabia como poderia manter o que tinha com Laura depois de tudo o que havia acontecido. Eduardo, por sua vez, decidiu que não podia mais continuar vivendo sob o mesmo teto que Laura. Ele começou a fazer planos para sair de casa, procurando um advogado para iniciar o processo de divórcio. A traição de Laura havia destruído qualquer resquício de amor que ele pudesse ter por ela, e agora tudo o que restava era amargura. Laura, depois de perder a amizade de Carolina e de enfrentar o pedido de divórcio de Eduardo, sentiu-se completamente perdida. Ela não sabia o que fazer, não sabia como seguir em frente. O relacionamento com Lucas, que antes parecia ser a única coisa que a fazia sentir-se viva, agora era a razão de toda a dor que estava vivendo. Ela começou a questionar se valia a pena continuar, se realmente havia um futuro para eles dois. Alguns dias depois, Lucas apareceu na casa de Laura sem avisar. Ele entrou e encontrou Laura sentada na sala, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela. Laura, eu sinto muito por tudo isso. Eu não queria que você passasse por isso, ele disse, a voz cheia de tristeza. Laura olhou para ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei mais o que fazer, Lucas. Eu perdi tudo. Perdi minha amiga, perdi meu marido, e agora estou prestes a perder você também. Lucas balançou a cabeça, segurando as mãos de Laura. Você não vai me perder. Eu estou aqui, e eu te amo. Vamos superar isso juntos, vamos encontrar uma maneira de seguir em frente. Laura sorriu tristemente, embora houvesse dor em seus olhos. Eu não sei se podemos, Lucas. Eu não sei se há um caminho para nós dois depois de tudo isso. Tudo está desmoronando, e eu não sei se consigo continuar. Lucas se aproximou e abraçou, segurando-a com firmeza. Eu não vou deixar você desistir, Laura. Nós vamos encontrar um jeito. Eu prometo.
Mas, no fundo, Laura sabia que as coisas não seriam tão simples. Ela sabia que, por mais que Lucas quisesse estar ali por ela, as consequências de suas escolhas eram pesadas demais. Ela não queria que Lucas sacrificasse seu futuro por algo que, no fundo, ela sabia que estava destinado ao fracasso. E assim, a relação entre Laura e Lucas começava a se desmoronar sob o peso das consequências. O que antes era um refúgio para ambos agora se tornará uma fonte de dor e arrependimento. E, enquanto tudo ao redor deles ruía, ambos precisavam enfrentar a dura realidade de que nem todo amor é suficiente para superar as consequências de suas escolhas. As palavras de Lucas ressoavam na mente de Laura, uma promessa de que eles superariam aquilo juntos. Mas a realidade não era tão simples, e cada dia que passava parecia afastá-los ainda mais. Laura se via cada vez mais sozinha, enfrentando o vazio que agora tomava conta de sua vida. A perda de sua amizade com Carolina e o divórcio de Eduardo haviam deixado marcas profundas, e, por mais que Lucas estivesse ao seu lado, ele não podia preencher tudo o que ela havia perdido. Lucas também sentia o peso das consequências. Ele via a dor nos olhos de Laura e sentia que, de alguma forma, ele era o responsável. Ele amava Laura, mas não podia ignorar que, ao se envolver com ela, acabará destruindo não apenas a relação dela com sua mãe, mas também a própria relação com Carolina. Sua mãe mal falava com ele, e, quando o fazia, seu tom era frio e distante. Lucas sabia que Carolina estava profundamente machucada, e isso consumia por dentro. Uma tarde, Lucas decidiu visitar sua mãe. Ele precisava tentar consertar as coisas, precisava que ela o entendesse, mesmo que fosse um pouco. Bateu à porta da casa em que crescerá e esperou. Carolina abriu a porta, e seus olhos se estreitaram ao vê-lo. "O que você quer, Lucas?" Ela perguntou, sem tentar esconder o desdém em sua voz. "Mãe, eu só quero conversar", ele respondeu, tentando manter a calma. "Eu sei que errei, mas eu preciso que você entenda o que aconteceu. Eu nunca quis te machucar." Carolina o encarou por um momento, depois se afastou, permitindo que ele entrasse. Lucas seguiu a mãe até a sala e se sentou no sofá, enquanto Carolina permaneceu de pé, cruzando os braços. "Fale", ela disse, a voz firme. Lucas respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Mãe, eu sei que o que fiz foi errado. Eu sei que você confiava em mim e na Laura, e nós dois te decepcionamos. Mas eu preciso que você saiba que eu a amo de verdade. Eu não queria que as coisas fossem assim, mas não consigo evitar o que sinto por ela." Carolina balançou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas. "Você chama isso de amor, Lucas? Você destruiu tudo. Você destruiu nossa família, destruiu minha amizade com Laura. Você tem ideia do que isso fez comigo? Do quanto isso me machucou?" Lucas abaixou a cabeça, sentindo o peso das palavras da mãe. "Eu sei, mãe. E eu sinto muito. Eu daria qualquer coisa para não ter te machucado assim, mas eu não posso mudar o que sinto. Laura me fez sentir vivo, me fez sentir que eu era importante para alguém." Carolina enxugou as lágrimas, balançando a cabeça. "Você é meu filho, Lucas. Eu sempre te amei, sempre fiz de tudo para que você fosse feliz. E você me traiu da pior maneira possível. Laura era minha melhor amiga, e você se envolveu com ela. Eu não sei como posso perdoar você por isso." Lucas se levantou, tentando se aproximar da mãe, mas ela deu um passo para trás, evitando-o. "Eu não quero que você me perdoe agora, mãe. Eu sei que vai levar tempo, mas eu estou disposto a esperar. Eu só quero que você saiba que eu te amo e que sinto muito", ele disse, a voz trêmula. Carolina olhou por um longo momento, depois suspirou, desviando o olhar. "Eu preciso de tempo, Lucas. Talvez um dia eu consiga te perdoar, mas não agora. Eu não posso simplesmente esquecer o que você e Laura fizeram." Lucas assentiu, sabendo que não podia esperar mais do que aquilo naquele momento. "Eu entendo, mãe. E eu vou esperar. Eu sempre vou te amar, não importa o que aconteça", ele disse antes de se virar e sair da casa, deixando Carolina para trás, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Enquanto isso, Laura estava em sua casa, enfrentando a dura realidade de sua situação. Eduardo havia se mudado, levando consigo todas as suas coisas e deixando um vazio ainda maior na vida de Laura. A casa, que antes era um lar, agora parecia fria e vazia.
Ela sabia que o divórcio era inevitável, e, por mais que não amasse mais Eduardo, a separação a fazia sentir-se ainda mais sozinha. Lucas continuava a visitá-la, mas, com o passar dos dias, Laura percebia que ele também estava sofrendo. A relação deles, que antes era um refúgio, agora parecia ser a fonte de toda a dor que estavam vivendo. Lucas estava cada vez mais distante, e Laura sabia que ele estava lutando para tentar manter tudo de pé, mas não sabia se isso era suficiente. Uma noite, enquanto estavam juntos na casa de Laura, Lucas finalmente decidiu falar o que estava preso em seu coração. Eles estavam sentados no sofá, em silêncio, quando Lucas se virou para Laura, seus olhos cheios de tristeza. Laura, eu acho que nós precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre a gente, ele disse, a voz baixa. Laura sentiu um frio percorrer seu corpo. Ela sabia o que estava por vir, mas não queria ouvir. O que você quer dizer, Lucas? Ela perguntou, tentando esconder o nervosismo em sua voz. Lucas suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu amo você, Laura. Eu realmente amo. Mas eu não sei se podemos continuar assim. Tudo está desmoronando ao nosso redor, e eu não sei se podemos suportar isso. Eu vejo o quanto você está sofrendo, e isso me machuca. E eu também estou sofrendo. Minha mãe mal fala comigo, e eu sinto que estou perdendo tudo. Laura olhou para ele, as lágrimas já escorrendo por seu rosto. Lucas, por favor, não diga isso. Nós podemos superar isso juntos. Você é a única coisa boa que me resta. Eu não quero perder você. Lucas segurou a mão de Laura, seus olhos também cheios de lágrimas. Eu também não quero te perder, Laura. Mas eu não sei se estamos fazendo certo. Talvez seja melhor se nos afastarmos por um tempo. Talvez assim possamos pensar melhor, entender o que realmente queremos. Laura soluçou, sentindo seu coração se partir. Você está terminando comigo? Ela perguntou, a voz falhando. Lucas balançou a cabeça, tentando segurar as lágrimas. Eu não quero terminar. Eu só acho que precisamos de um tempo para respirar, para entender tudo isso. Eu não quero que você sofra mais por minha causa, e eu também não quero ver minha mãe sofrer. Talvez, com o tempo, as coisas possam melhorar. Laura abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas caírem em seu colo. Ela sabia que Lucas estava certo, mas isso não tornava a dor menos insuportável. Eu entendo, Lucas, ela disse, a voz quase um sussurro. Se é isso que você quer, eu vou respeitar. Lucas se inclinou e beijou a testa de Laura, os lábios tremendo contra a pele dela. Eu te amo, Laura. Sempre vou te amar. Isso não é um adeus definitivo. Eu só preciso de tempo para entender tudo. Laura sentiu, embora soubesse que aquilo poderia ser o fim. Ela o observou se levantar e caminhar até a porta. Antes de sair, Lucas se virou para ela mais uma vez, seus olhos cheios de dor. Cuide-se, Laura, ele disse, antes de sair e fechar a porta atrás de si. Laura ficou ali, sozinha, sentada no sofá, sentindo o coração em pedaços. Ela sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Lucas era a única pessoa que a fazia sentir-se viva, e agora ele também se fora. Os dias seguintes foram os mais difíceis para Laura. A casa vazia parecia um lembrete constante de tudo que ela havia perdido. Eduardo não estava mais ali, Carolina não era mais sua amiga, e Lucas havia se afastado. Ela estava sozinha, sem nada que a fizesse sentir que sua vida ainda tinha sentido. Lucas também não estava bem. Ele tentou focar nos estudos, tentou se distrair com os amigos, mas nada parecia preencher o vazio que sentia. Ele amava Laura, mas sabia que o relacionamento deles era complicado demais, que as consequências eram pesadas demais. Ele queria acreditar que o tempo poderia curar as feridas, mas, no fundo, temia que nunca mais pudesse ter Laura em sua vida. Carolina, por sua vez, tentava seguir em frente. Ela estava tentando reconstruir sua vida, mas a dor da traição ainda era profunda. Ela amava Lucas, mas era difícil perdoar o que ele havia feito. Ela também sentia falta de Laura, da amiga que sempre estivera ao seu lado, mas sabia que nunca poderia confiar nela novamente. Meses se passaram, e a vida seguiu seu curso. Laura tentou reconstruir sua vida, voltou ao trabalho,
tentou encontrar algum tipo de normalidade. Mas o vazio ainda estava ali, e ela sabia que nunca seria a mesma depois de tudo o que havia acontecido. Lucas também seguiu em frente. Ele voltou a se dedicar aos seus sonhos, tentando encontrar um caminho para si mesmo. Mas, mesmo com o passar do tempo, ele nunca conseguiu esquecer Laura. Ela sempre estaria em seu coração, como um amor que marcou sua vida para sempre. E assim, cada um seguiu seu caminho, separados pelas consequências de suas escolhas. O amor que um dia os unira agora era apenas uma lembrança dolorosa, uma memória do que poderia ter sido, mas que nunca mais seria. E, enquanto o tempo passava, ambos precisaram aprender a viver com as consequências de suas escolhas, carregando em seus corações as marcas de um amor proibido que mudou para sempre suas vidas. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.